Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Pacheco e hoje eu vou trabalhar com vocês o artigo Gestão da Logística de Suprimentos com foco na eliminação das perdas no recebimento e armazenamento da matéria-prima. Esse foi um estudo de caso realizado numa empresa aqui na Serra Gaúcha, uma empresa de fundição. São autores desse artigo, então, Rodrigo Pacheco, Fernando Elemar Vicente dos Anjos e Luiz Alberto Oliveira Rocha. O roteiro que nós vamos trabalhar com vocês, então, hoje, né, está sendo apresentado aqui, entrando um pouquinho na introdução, né, o caso da empresa, ela foi verificado, né, que ela não fazia um gerenciamento de suprimentos da forma mais adequada. Com isso, ela possuía um nível de estoque elevado, né, devido também ao alto lead time dos seus fornecedores, né. E como toda empresa, ela não possui espaço suficiente para armazenar essa matéria-prima. Então, ela acabou ficando exposta ali a ações do tempo, né, gerando também, né, outras perdas como desperdício, defeitos, além de custos de retrabalho, né. Outra coisa que se observou também foi que era necessário uma empilhadeira e um operador exclusivamente para fazer esse armazenamento e transporte interno. Com isso, né, gera também mais algumas despesas. De acordo com isso, então, a gente chegou na pergunta-chave, né? Quais seriam os impactos da reestruturação do processo de recebimento e armazenagem da matéria-prima e quais seriam as melhorias que ele poderia trazer para a empresa. Com isso em mãos, né, a gente resolveu realizar um estudo, então, de reestruturação do processo logística de suprimentos, né, focando bem específico na eliminação das perdas e redução de custos, né? Utilizamos daí alguns conceitos de logística de suprimentos, gestão de estoques, lead time, né, a fim de gerar um diferencial ali para a empresa. Alguns conceitos, então, por exemplo, com relação à logística e cadeia de suprimentos, né? Também uma parte de gestão de estoques, né? Onde a gente consegue verificar, né, que toda a gestão de estoque, quando ela é imprescindível, né, para toda empresa que né, precise fazer um funcionamento de operação correto, atender devidamente os pedidos dos clientes, né, e quando ela não é realizada da forma mais correta, né, ela pode realmente ocasionar perdas ali do capital investido, né, e sendo que hoje a gente tem né, toda a modernização e um crescimento exponencial, né, da expectativa e da exigência de todos os clientes, né, com relação à entrega do produto e o produto, né, da melhor forma possível. A gente vê também que Silva nos mostra ali alguns tipos de estoque, né, que existem dentro de uma empresa, né? Com relação a materiais e métodos, né, nós estamos então fazendo um estudo de caso de natureza aplicada, né, com uma abordagem qualitativa e quantitativa. Para essa pesquisa, então, a gente realizou essas etapas de análise do processo, a definição de pontos a serem analisados, né? Foi realizada a coleta dos dados, a análise também dos dados. Após isso, foi elaborado um plano de ação, né, com o que poderia ser feito, baseado em todo o arcabouço teórico, baseado na literatura que se tem disponível também. E após isso foi feita então uma estimativa dos resultados, né, após a implantação das ações. Entrando mais um pouquinho específico dentro do caso, né, a empresa ela possuía o recebimento de matéria-prima, né. Com isso, um operador de empilhadeira, né, com a empilhadeira fazia né, descarregava o caminhão, levava para um estoque de pré-aprovação, onde era feito toda a conferência, a análise de nota fiscal, verificação se o produto estava correto, e após esse mesmo operador levava esse material para um estoque de matéria-prima, né? Quando ele era solicitado para entrar na linha de produção, né, pelo PCP, o operador tirava do estoque final, levava para o propulsor, esse propulsor ia começar a trabalhar a matéria-prima, depois enviava para um silo e depois para a linha de produção posteriormente. Aqui vocês podem verificar, então, algumas fotos de como o material ele era estocado, né?
ele vinha diretamente dos caminhões com nesses sacos. E, né, como eles já não são muito numa forma muito habitual, numa forma geométrica mais estável, eles acabavam por não ficar da melhor forma estocados. Ali, como vocês podem ver também, né, por exemplo, podendo ocasionar, inclusive, uma queda, e até pelo material ser frágil, ele acabava rasgando os sacos, e isso causava transtorno para o operador, porque sujava o chão. Como é um pó, ele acabava também poluindo um pouco o ambiente, ficando um pouco mais difícil, né, de respirar, de visualizar ali no ambiente. Esse material ele era colocado, né, nesse propulsor ali que vocês podem ver aqui ao lado a imagem, e quando o operador virava esse saco ali no propulsor, ele também criava essa névoa de poeira. Fazendo uma análise, então, dos dados, né, a gente verificou ali, separou uma tabela, então, eram duas matérias-primas, né, o carvão cardífero e a bentonita. Foi verificado, então, levantado o custo unitário por tonelada, o estoque do produto necessário, o estoque de segurança, né, a imobilização que ele gerava de caixa, né, e o lead time de entrega do fornecedor. Né. Com tudo isso, a gente, né, somando os dois itens que eram necessários, a gente teve uma imobilização de caixa total de R$ 119.490. Após a gente realizar a, a estruturação do novo processo, a gente verificou com o fornecedor, né, e o fornecedor começou a nos fornecer, ao invés de fornecer em sacos, ele fornecia diretamente num caminhão-tanque, onde ele iria diretamente para o silo e após ele iria para o misturador e para a linha de produção, né? Com isso ele já elimina aquelas etapas de recebimento, de conferência de material, de estocagem, né? E consequentemente já vai liberar o operador, né, dessa operação, né, estando ele disponível para poder ir para outros lugares da fábrica, no caso. Contudo, a gente verificou, então, que ao invés de dois produtos, a gente teria a possibilidade de trabalhar já com um pré-mix. Então, esse pré-mix ele era já os dois produtos misturados, né? O custo unitário dele acabou baixando, né, também, e o estoque do produto também baixou. Antes a gente tinha em torno de 117 toneladas, ele baixou para 50. O estoque de segurança também baixou. Com isso, né, a gente teve ali uma imobilização de caixa de R$ 61.248. E o lead time do fornecedor, né, ele baixou de 10 para 5 dias. Aqui nesse gráfico que a gente mostra para vocês, né, então a gente tem o valor total antes, e após a gente teve ali o valor final que ficou de 61.248, né? Gerando, então, aproximadamente R$ 58.242 de economia entre né, de redução. E também a gente teve a redução de despesas extras no valor de 17.400, que seriam relativo ao operador de empilhadeira. Como agora ele já não vai mais ser necessário ali no processo de recebimento e transporte da matéria-prima, a gente acaba liberando o setor desse valor, no caso. Como considerações finais, então, essa idealização desse novo formato, né, de logística, né, ela seria bem vantajosa para a empresa, né, pois ela permitiria entregar o produto com maior agilidade, em lotes menores, mais bem organizados, ia liberar o espaço na empresa, então não ia precisar ficar sendo guardado em sacos e tendo um espaço específico para guardar o material, vai melhorar a apresentação visual e, consequentemente, também o ambiente de trabalho, pois não vai mais ter aquela poluição no ambiente, não vai mais correr o risco de rasgar esses sacos. Diretamente, assim como, né, o que a gente pode verificar, ela teve essa redução, então, do imobilizado de caixa de 42,5%, né, passou de 119 mil para 61 mil. A diminuição do lead time de entrega da matéria-prima, né, diminuiu também 50%, passando de 10 dias para 5 dias.
E algumas outras, a eliminação de perda por movimentação desnecessária, essas despesas com a empilhadeira e o operador, né, que a gente muitas vezes talvez não consegue quantificar, por exemplo, a eliminação de movimentações, mas ela também gera uma redução, né? Mesmo que não visível, a gente acaba tendo essa redução. Bom, pessoal, deixo aqui com vocês, então, o meu contato, né, meu e-mail. Caso tenham alguma dúvida, vocês podem fazer contato diretamente pelo e-mail. Muito obrigado pela atenção de todos.